quero agradecer esse convite da Fraternidade Teológica Latino-Americana para a gente conversar alguns impactos, algumas tendências sobre o Covid-19 e as suas relações com as igrejas evangélicas brasileiras. Eu sou Livan, eu sou teólogo e sou cientista social também, mestre em ciências das religiões e atualmente desenvolvo uma pesquisa na Unicamp que relaciona o protestantismo evangélico, os espaços dentro das grandes cidades brasileiras sob um viés da demografia. Eu também sou protestante, então procurarei não fazer uma fala tão somente acadêmica e nem uma fala confessional, porque nós estamos aqui no ambiente de uma fraternidade teológica, uma fala que procure relacionar os dois âmbitos, da pesquisa e também o da confessionalidade protestante evangélica. Diante do vislumbre de como a parte do segmento tem atuado perante uma crise sem tamanho, eu diria até que nós estamos no momento, ou já passamos até de um momento, de um pacto social entre as igrejas protestantes, republicano e civilizatório entre as igrejas, em prol de uma cooperação positiva rumo a uma consciência mais propositiva e positiva no enfrentamento da crise que se impõe. Para início de conversa, é importante ressaltar algo que muitos já sabem. Os evangélicos brasileiros não são um grupo coeso, não possuem um único líder, não possuem uma única linha teológica, não possuem um único tipo de culto, de ação na igreja, de forma de ser na sociedade. Muito pelo contrário, há poucas coalizões entre as denominações e também há uma forma muito variada de ação no mundo, desde aqueles um pouco mais místicos, desde aqueles um pouco mais práticos, desde aqueles que creem que Deus atua de alguma maneira hoje, a partir da igreja, até aqueles que não creem que Deus deixou de atuar de uma maneira mais miraculosa por sobre a igreja, alguns mais moralistas, outros mais liberais, outros mais engajados na militância, no progressismo teológico e cultural, outros mais conservadores no que diz respeito à cultura e também às linhas teológicas na leitura de mundo. Portanto, é possível afirmar, quando a gente fala sobre Igreja Evangélica Brasileira, eu quero aqui nos próximos minutos tentar colocar em uma caixa e fazer uma tipologia, como dizem os sociólogos, ou então um tipo ideal do evangélico e discutir algumas tendências, como eu já afirmei, e faremos nos próximos minutos. Talvez um indício inicial para a gente começar essa conversa é a verificação através de mídia social, através de conversa com os pesquisadores, através de artigos que estão sendo publicados, e é preciso dizer que quando nós estamos dentro de um fenômeno, a própria comunidade acadêmica, ou talvez a comunidade teológica, ela produzirá artigos conforme o fenômeno vai caminhando. Nós estamos no meio de uma epidemia e essa produção acadêmica está sendo produzida. E material de campo e observação, e até eu mesmo na região de Campinas, nas igrejas as quais eu pesquiso, a gente pode verificar em um primeiro momento uma premissa singular e muito marcante desse momento das igrejas evangélicas. Grande parte das discussões se acumularam na questão do fechamento das igrejas, do culto presencial, se pode online, se não pode online, e também dos sacramentos nessa transição desse pertencimento religioso offline para o online, como se é possível realizar ceias online, se é possível batizar pessoas pelo Facebook, se é possível realizar casamentos ou, enfim, outros sacramentos evangélicos a partir do ambiente virtual. Para a gente basear essa conversa, eu fiz uma linha do tempo a partir do primeiro caso em Wuhan, no final de 2019, o primeiro caso no Brasil, no início de 2020, e logo em seguida, com a decisão governamental da proibição das aglomerações sociais.
e isso reverberou de uma maneira muito profunda nas igrejas, com a tentativa de fechamento das igrejas, né? Posteriormente, um vídeo que circulou muito na internet foram fiéis ajoelhados no chão, clamando, orando em algumas grandes cidades brasileiras para a reabertura dos templos. E muito marcante também foi uma reportagem do jornal The Intercept, destacando que nós veríamos também em todo o período posterior e também no período atual da pandemia, líderes mais televisivos e icônicos do movimento evangélico questionando a validade da pandemia, da veracidade dos fatos científicos e também de uma maneira extravagante da atuação do poder de Deus para mitigação quase que imediata e miraculosa, sem uma intervenção científica, mas uma intervenção miraculosa sob o ponto de vista carismático do poder de Deus. E aí é preciso destacar um dado que foi feito por um instituto independente, uma sondagem do Invisible College, que identificou que a parcela da igreja brasileira estava com déficit orçamentário devido à baixa frequência nos cultos presenciais ou nenhuma frequência. A gente precisa ressaltar que algumas pesquisas que ligam a igreja ao marketing, à administração de empresas, às ciências da mente, elas dizem que o culto em alguns segmentos evangélicos, sobretudo no que são chamados de neopentecostais, usam o culto presencial como método de persuasão e levantamento de fundos. E muitas dessas comunidades, dessas igrejas neopentecostais, também outras que não são neopentecostais, se utilizam da performance do culto presencial nos seus aspectos artísticos e cinematográficos, como painel de LED, música, carga emocional excessiva para levantamento de fundos. Isso nos leva a pensar que parcela da igreja, logo no início da pandemia até agora, houve uma grande preocupação para com a própria sobrevivência dessas denominações. Eu vou me ater para essa conversa na segunda onda, justamente quando a gente observa um perfil bem mais grave do que a primeira onda da Covid-19 no Brasil, que ocorreu em meados de 2020, no mês de julho, e a gente vê agora uma intensificação também de tópicos também que são promulgados pelas igrejas evangélicas, como a crise das vacinas, a crise provocada pelas restrições mais severas, parcela da liderança evangélica tentando deliberar sobre a validade da vacina, sobre a distribuição de fake news e também sobre um evangelicalismo teocrático que procura enamorar o poder do governo com a teologia, com a economia. E para isso eu destaco a Igreja Evangélica Brasileira em dois grandes segmentos para nossa análise aqui nos próximos minutos. O primeiro grande movimento e parcela da igreja eu chamo aqui de igreja compassiva. O outro perfil da igreja evangélica eu chamo aqui de igreja de mercado. Se a igreja compassiva se movimentou em direção às vulnerabilidades da população nesse período de pandemia, a igreja de mercado ela priorizou a manutenção do fluxo contábil a qualquer custo. A igreja compassiva ela reorganizou sua agenda de modo a se movimentar-se de uma maneira humanitária, de ação humanitária. A igreja compassiva também ela priorizou a preservação da vida. A igreja compassiva ela criou uma consciência teológica coletiva e reforçou suas frentes de ação social, de saúde mental, de combate às fake news. Ela também valorizou as informações científicas e também manteve o decoro laico do gerenciamento de seus rebanhos. Já o que eu estou chamando de igreja de mercado, ela se mobilizou com uma pressão imediata, intensa e às vezes até desmedida, sem muita racionalidade, para o retorno dos cultos presenciais diante do alto custo das suas mídias, dos aluguéis do horário de televisão, dos seus próprios quadros trabalhistas. Pesquisas mostram que, em média, as igrejas dedicam parte do seu quadro financeiro, cerca de 60% a 60%, para a própria folha de pagamento dos seus quadros trabalhistas.
Então, a partir do que a gente viu lá na análise do Invisible College, é possível pensar que alguns líderes de alguns segmentos evangélicos apressaram-se, sem estar atento muito aos dados científicos, ao zelo pela saúde pública, afoitos para fazerem a própria manutenção e resguardo e sobrevivência dos seus próprios ministérios. A igreja também de mercado, ela manobrou os seus fiéis com fake news, ela criou uma estrutura discursiva de polêmica, polemista, ela pressionou desmedidamente para o retorno dos cultos públicos presenciais nos piores momentos de contágio. E também os seus pastores arrivistas são influencers digitais e soa sociologicamente, não como diria um pesquisador, não como um pastor de fato compassivo, um pastor de modelo de um mundo rural, que cuida do seu rebanho, que conversa, que toma café, que procura aconselhar, um por um, mas um pastor mais voltado ao marketing, à performance, à geração de curtidas. Bom, falando brevemente sobre a crise das vacinas, para nossa análise, eu lembro que essa relação de igreja evangélica e teoria da conspiração, ela não é nova, que há uma certa relação da comunidade evangélica brasileira como um todo e esse tipo de similaridade ou esse gosto por esse tipo de informação. Se você é evangélico ou protestante durante os anos 80, início dos anos 90, você lidou certamente com a afirmação de que certa produtora de desenhos infanto-juvenis embutia nas suas obras mensagens ocultas ou subliminares. E também filmes e livros, como por exemplo do Tim LaHaye, obras como Deixados para Trás, que fazem conjecturas em relação ao futuro a partir de especulações teológicas e bíblicas. A teoria da conspiração ela não é novidade nessa seara evangélica. Eu recebi de um amigo um áudio que um pastor defendia que inserido na vacina havia um chip que transformava o sangue em alguma outra coisa. Num outro áudio que eu recebi, um líder religioso dizia que a vacina inocularia no receptor um tipo de demônio, alguma coisa assim. Isso, no ápice da segunda onda da pandemia, pode levar a pessoas, a membros das igrejas, a não desejarem, de fato, se vacinarem. Conhecidos, amigos, amigas e parentes meus optaram em não se vacinarem por essa questão dissipada pelas fake news. Os líderes se firmam ou lançam mão para aumentarem um tipo de poder pastoral por sobre suas próprias membresias. Tudo isso, e observando essa timeline que nós temos avançado rapidamente, mas pouco a pouco, nos leva ao centro dessa questão, que são os dilemas do culto. Eu diria que são pelo menos 3 dilemas. O templocentrismo, ou seja, em período de Covid-19, proibidos de frequentar a sede predial da igreja. Os protestantes não percebem, e me parece, usando meu lado teólogo, que há alguns versículos que dizem que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, onde há 2 ou 3 lá estarei, que me parece ser uma teologia mais equilibrada e sadia ao redor do culto cristão. Mas existe a necessidade de ir para a sede, para a construção e para esse fenômeno de pertencimento mais artístico, estético, coletivo. Isso não dá para se dissipar por entre as comunidades em pequenos grupos, por exemplo, né? A catarse coletiva da liturgia, ou seja, é lançado mão no momento ali de emoção, de grande carga emocional, junto com música, com coisas estéticas, o painel de LED no fundo, a fala mais aguerrida e mais em tom de ordem, a banda tocando em volume máximo, a melodia melancólica, repetitiva, quase um mantra, e nesse momento, como eu já debati no começo desse vídeo, é que normalmente certos segmentos de igreja lançam mão ou optam fazer o recolhimento dos dízimos, das ofertas, das campanhas financeiras. Sem templo,
sem recurso financeiro nesses casos. E grande personalismo, ainda mais nesse tempo de mídia social, pastores que são influencers, pastores polemistas, pastores caça-likes. Sobre os dilemas do culto, ainda um perfil high-tech e low-tout, ou seja, em período de Covid-19, grande tecnologia, ou as suas comunidades mediadas pela YouTube, pelo Facebook, pelo mobile, pelo celular, pelo laptop, e agora low-tout, ou seja, pouco toque, pouca relação, pouco olho no olho. O WhatsApp agora é púlpito, ele é gabinete e espaço de aconselhamento. E para compreender um pouco dessa curta timeline de 1 ano e alguns meses, eu acredito que seja importante a gente voltar nos últimos 50 ou 40 anos da Igreja Evangélica Brasileira. Por que tanta polêmica, dificuldade, necessidade de pertencimento predial, pouca relação, pouca amizade pouca sociabilidade entre os grupos evangélicos? E aqueles que frequentaram os principais congressos de liderança nos anos 90 e 2000 ouviram ocasionalmente que a Igreja Evangélica Brasileira é pouco relacional, ela não multiplica o cultivo a lideranças, ela não é dada a discipulado 1 a 1, e ela também não faz evangelização pessoal e é pouco apegada a grupos domésticos. Portanto, para compreender o primeiro ano da relação da igreja e a pandemia, a gente precisa observar os últimos 40, 50 anos do evangelicalismo brasileiro. A partir dessa implementação progressiva, a partir das décadas e os próprios momentos sociológicos que o Brasil passava, políticos, econômicos, culturais, a gente percebe que nos anos 60, de uma maneira geral, né, usando um tipo ideal, a igreja se voltou muito à evangelização em grandes estádios, em grandes tendas, a época dos grandes evangelistas virem dos Estados Unidos, da Europa, e evangelizarem a América Latina, a África, a Ásia e, sobretudo, o Brasil, no Maracanã, pregadores de massa como Billy Graham, por exemplo. Nos anos 70 e 80, uma concentração em aquisição de rádio, televisão, construção de grandes torres, grandes templos, aquisição de terrenos e de grande destaque nas grandes cidades para a construção de catedrais, basílicas, gospel e evangélicas. Nos anos 90, uma atenção especial, de uma maneira geral, a grandes festivais gospel, a criação de uma cultura gospel e também a inserção de métodos de gestão, planejamento estratégico nas igrejas evangélicas, a partir do MCI, que são os movimentos para crescimento de igrejas. Ora, se a igreja está em um teto de crescimento demográfico, seria preciso aperfeiçoar as ferramentas através da eficiência, da organização, da gestão, do planejamento estratégico. E tudo isso é muito bom de um certo sentido, mas parece que ainda assim não se falava muito, como eu disse no início, sobre o discipulado 1 a 1, a evangelização, e aqui para efeito de palestra, também ao relacionamento, né? E nos anos 2000, há grandes despertamentos de adoração, em concentrações como o do grupo Diante do Trono, por exemplo, que por muitos anos foi um dos maiores grupos, não só da América Latina, mas de todo o mundo, em vendas, em distribuição de conteúdo. Portanto, a Igreja Evangélica Brasileira, de uma maneira geral, ela ficou boa em liturgia, boa em pregação, boa em alguns setores em planejamento estratégico, mas muito mediada pelo CNPJ, pela instituição, e pouca relação via CPF, a relação sobre o mesmo chão, a relação que agora, em momento de Covid-19, as pessoas que convivem nas suas próprias casas, nas suas próprias famílias, sem poderem acessar esse tipo de catarse, êxtase, teatralidade, não têm se conectado em pertencimento com suas próprias comunidades. Isso me leva a uma história que aconteceu recentemente, para a gente finalizar esse bloco, de um pastor amigo meu mandou uma mensagem de áudio, um zap, dizendo de um sentimento de impotência dele em relação à sua comunidade. Antes do Covid-19, ele visitava a sua pequena comunidade quase de uma tarde só, e tomava café, fazia a visitação, orava pelos doentes, orava pelos enfermos. No período da pandemia, ele sozinho, com a sua pequena família na casa dele,
ele se sentia impotente mediante as demandas emocionais, relacionais que a sua pequena comunidade tem aqui nos interiores de São Paulo. E esse perfil é um perfil muito comum agora na Igreja Evangélica Brasileira, que é formada em sua grande parte por pequenas igrejas e médias igrejas, sobretudo igrejas pequenas, em média, na sua maioria, de 80 membros, conforme a pesquisa da CEPAL. As igrejas pequenas, os membros em grande parte em áreas vulneráveis e classe média, média baixa, com pouco acesso à internet, sem banda larga, sem chip de celular, sem um celular ou laptop adequados para assistir a transmissão do culto online. Isso cria uma certa, entre aspas, vantagem competitiva às grandes e igrejas mais enriquecidas, que nesse momento de pandemia conseguiram se armar e se equipar com as melhores tecnologias, os melhores softwares de transferência de imagem, de streaming de internet, e acontece uma certa competição desleal, de modo que pesquisadores como eu podem começar a intuir uma certa movimentação demográfica entre as denominações, entre os principais movimentos da igreja evangélica. Qual, portanto, é o futuro da igreja evangélica pós-pandemia? A igreja evangélica continuará apresentando crescimento depois de passar todo esse cataclisma? Qual que é o perfil da liderança que esse tempo terrível a igreja necessita nos seus principais modelos? Haverá um tipo de trânsito religioso, mobilidade interdenominacional entre as pequenas igrejas e as maiores igrejas? As igrejas crescerão via conversão ou via transferência nos próximos anos? Para a gente já finalizar essa conversa, eu queria mostrar primeiro esse mapa, que é fruto de um trabalho meu com alguns colegas da Unicamp. Ele mostra onde estão as igrejas espacializadas no mapa. Nesse caso, esse Scooby-Doo é a capital paulista. A gente vê uma concentração de católicos no centro e na periferia evangélicos, sobretudo evangélicos pentecostais. Nesse segundo mapa, a gente vê aonde os paulistas trabalham, onde os paulistas que trabalham no setor de serviços residem na capital paulista. Há uma coincidência entre a população periférica mais vulnerável com a população que trabalha nos setores de serviço. E no mapa menor, aí que a gente pode observar, aonde eles trabalham, ou seja, é um desenho, uma mobilidade de trabalho que a gente vê em várias capitais e várias regiões metropolitanas do país. Pessoas que moram no centro das cidades, elas trabalham no setor de serviços que está, aliás, pessoas trabalham moram nas periferias, trabalham no setor de serviços no centro das cidades. E nesse último mapa, aonde residem, aonde estão os postos de saúde, hospitais, onde morreram vítimas de Covid-19, que são étnico-racialmente negros, pardos. A gente pode ver concomitante a pertença mais carismática ou mais pentecostal e o falecimento da população negra e também um tipo de público dessas igrejas, de trabalhadores que precisam se movimentar na cidade em período que se conclama o isolamento social. Para a gente pensar, é possível que esse segmento, que é o segmento pentecostal, que essa pentecostalidade, ao mesmo tempo, eu não estou querendo estabelecer uma relação causal entre a pertença religiosa e o contágio, não é isso. Eu quero estabelecer e estender aqui a minha análise dizendo que esse tipo de pertença religiosa, de jeito de ser protestante, é que tem criado grandes redes por entre as periferias brasileiras. Redes que no momento de pandemia se ajudam entre si distribuindo cestas básicas, fazendo um brechó para levantar recursos, ora pastores levando um membro das suas igrejas no hospital, no postinho, como eu muito vi aqui como pesquisador e também como protestante. E esse segmento que muitas vezes ele é vilipendiado e criticado por outros setores da igreja evangélica brasileira por ser considerado, o pentecostal, ser considerado um movimento mais selvático e mais informal. Preciso destacar aqui que as pentecostalidades caiu no gosto dos brasileiros e das brasileiras. E nesse momento de pandemia, sobretudo, igualmente a todas as outras manifestações religiosas, seja afrodiaspóricas, as católicas, os agnósticos, a sem religião, os kardecistas, também elaboraram suas redes particulares de mitigação do sofrimento das suas próprias populações.
No estudo urbano geral, a gente pode ver que a própria raiz da Igreja Evangélica Brasileira, tão performática, com raízes americanas e europeias, imagina a americana dada ao show business e a europeia dada a um liberalismo teológico, criou esse grande compasso, esse grande movimento que a gente chama de Igreja Evangélica Brasileira. Eu repito, diversa no seu interior. Portanto, nesses minutos tentei debater em linhas gerais algumas coisas que aconteceram, que estão acontecendo e apontar algumas questões também para o futuro da igreja pós-pandemia. Eu sou Livan Shiroma, a qualquer dúvida me procure nas redes sociais ou no meu site livanshiroma.com ou então issacar.org. Nós temos construído um instituto independente de pesquisa, análise e tendência da Igreja Evangélica Brasileira. Muito obrigado.